processo de criação de uma animação é algo demorado, e muitas das vezes grandes estúdios demoram semanas e até meses para criar alguns segundos de uma única animação, e muitas vezes grandes projetos são deixados pelo meio do caminho ou simplesmente não são finalizados. E hoje eu irei contar a história de uma animação que foi tão à frente do seu tempo que até hoje está sendo produzida. Essa é uma das histórias mais incríveis do mundo das animações e ao mesmo tempo triste. Senhoras e senhores, hoje eu lhes apresento, ou sobretudo, o projeto que levou Yuri Nosten, um dos maiores animadores de todos os tempos, à beira da loucura. Bem, no começo da sua carreira, Yuri fazia alguns curtas-metragens para Osmond Film Studio, que é simplesmente o maior e mais importante estúdio de animação soviético. E ele fazia alguns curtas para esse estúdio. Na real, a sua carreira inteira foi marcada por curtas, mas obviamente isso tem um motivo, e logo logo vocês saberão. E Yuri trabalhava no estilo de animação chamada stop motion russo, assim como todos os animadores daquela época. Acho que todos aqui sabem que a União Soviética não era tão diversificada, principalmente até os anos 60, aonde a maioria dos filmes daquela época serviam apenas para a glamorização do governo ou do trabalho. E quando eu digo trabalho, eu quero dizer trabalho duro, se é que vocês me entendem. E Yuri não gostava nem um pouco disso. Eu me odiava pelos meus filmes. Palavras ditas por Yuri. Ele só fazia porque era uma das poucas maneiras dele se expressar. Foi na Multifilm Studio que Yuri expandiu suas habilidades e aprimorou um estilo de stop motion chamada animação de recorte, que Yuri costumava chamar de a plebeia ou primitiva, pois o único motivo dos animadores fazerem aquela técnica era porque era muito simples e barata. E Yuri não gostava dessa técnica, pois sempre ficava muito artificial e sempre a mesma mesmice, e cansado de fazer igual aos outros animadores que simplesmente só animava cada parte do recorte, Yuri insistia numa técnica de animar cada parte e cada frame do personagem, quantas vezes até o movimento ficar o mais natural possível. Seus trabalhos eram impecáveis. Ele não era só teimoso, ele também era perfeccionista. E por isso um terço dos animadores não aguentam trabalhar com esse estilo, a não ser sua esposa. Enquanto ele trabalhava na Multifilm Studio, ele conheceu a que seria a mulher da sua vida, Francesca Yubozoka. Ela tinha o mesmo pensamento de Yuri e, além do mais, ela era tão talentosa quanto ele. Ela cuidava desde cenários até alguns preparativos para seus filmes. Ela tem uma incrível habilidade de fazer uma imagem simples e estática simplesmente voar. Palavras ditas por Yuri. É muito provável que seu primeiro filme junto, ou melhor dizendo, curta, tenha sido The Fox, uma animação feita por eles em 1973. Óbvio que eles nem chegaram perto sequer dos seus reais potenciais, mas só ali já tinha sido um bom gancho para eles, ainda mais se comparar com as animações soviéticas daquela época. Após seu primeiro filme ter uma qualidade notória, o casal resolveu se dedicar ainda mais a criar filmes com uma qualidade absurda. E foi assim que eles deram à luz a um dos seus projetos mais conhecidos, o Ouriço no Nevoeiro. Essa grande animação de 10 minutos demorou cerca de 1 ano e meio para ser produzida. E se saber o tempo de produção das animações é muito importante, pelo menos para esse vídeo. O Ouriço no Nevoeiro, com certeza, é uma das animações mais lindas até hoje, com uma profundidade e fluidez que é difícil de se encontrar até os dias de hoje. Só tinha um problema, na real, vários problemas. Depois do sucesso internacional do Ouriço do Nevoeiro, sim, internacional, Yuri ganhou vários prêmios, inclusive o Festival das Olimpíadas de Lausanne, como a melhor animação de todos os tempos. Eles estavam ganhando notoriedade internacional e finalmente estavam ganhando devido ao valor merecido.
Mas o governo não era um desses que dava essa notoriedade. Só pra vocês terem noção, eles não receberam um terço dos prêmios, pois não tinham permissão para viajar internacionalmente. As emissoras de jornais não falavam sobre por medo, ainda tendo vários motivos pessoais como autossabotagem, teimosia e vários outros problemas que fizeram sua carreira se traçar por dificuldade. O país chegou numa fase chamada Tegelo, onde supostamente era para encorajar a liberdade de expressão. E embora as animações de Yuri não tinham nada de errado, elas também não eram o que o governo achava coerente. E mesmo que graças à fase Tegelo os animadores não fossem mais presos, o governo ainda desencorajava os artistas, já que um dos únicos estilos de animação que eles realmente apoiavam era o realismo socialista, e que eles realmente achavam certo. Mídias onde tinham significados simples e claros, onde eles encorajavam apenas as virtudes e o estilo de vida soviético. Ou seja, não tinha realismo nenhum. Irônico, né? Só pra vocês terem noção, não poderia ter sexo, os heróis eram o básico do básico, e eles não poderiam ter vícios. Ou seja, não tinha nada de realista. E quando eles tentaram protestar de uma certa forma, como aconteceu em 68, com uma animação tão enigmática que realmente tinha uma crítica válida, eles simplesmente os baniam. Aliás, foi a primeira animação soviética a ser banida, ou seja, eles não eram presos, mas eram censurados. E por isso Yuri sempre teve problemas na sua carreira. Seus filmes não eram nada críticos ou sediciosos, mas também não eram nada patrióticos. Bem, eles não eram críticos até um certo momento. Em 1979, Yuri fez o que seria uma das suas animações mais ambiciosas, e consequentemente uma das mais longas da sua carreira, The Tale of Tell. Uma das animações mais lindas que por trás da sua beleza também era enigmática. E essa animação enigmática era uma maneira de mostrar o que muitos passavam naquela época, contando assim a sua própria história. Bem, Yuri cresceu num apartamento pequeno que abrigava outras famílias, e por isso ele dividiu o quarto com seus pais. Já o banheiro e a cozinha era dividido com as outras famílias. Disse Yuri, comparado a outros apartamentos, nós estávamos em melhores condições. Éramos 5 famílias, já tinha um outro que tinham até 20. Um dos principais momentos dessa animação é uma crítica quando sua tia perdeu o bebê, e para não desperdiçar, lhe deu leite para beber. Estou entendendo o nível dessa situação? E ele se perguntava que mesmo depois daquilo tudo, ele ainda era feliz. Enquanto o Ouriço no Nevoeiro se destacava mais por ter enigmas mais místicos e filosóficos, Cell ia mais para um lado de crítica inteligente, com o personagem indo para várias linhas do tempo, contando uma história apenas com imagens. Uma história que demorou cerca de 3 anos para ser produzida. E esse era outro problema que Yuri tinha que passar, já que a Multifilme era um estúdio que produzia cerca de 20 filmes por ano, e Yuri demorava cerca de 2 anos para fazer apenas um curta, mas eles não poderiam negar o impacto cultural que Yuri estava fazendo. Yuri era considerado um animador estranho. Só pra vocês terem noção, para os filmes ter aquela quantidade de profundidade, ele utilizava de câmeras de multiplano e uma distância de profundidade real. Detalhes como gotas de água e fogo, era tudo real, por isso suas animações eram tão incríveis. E também demoradas. Ele tinha uma necessidade de superar suas animações, e depois de todos os seus curtas-metragens ter um certo sucesso, ele resolveu realmente criar um filme com sua esposa. Algo grande que realmente seria longo. Esse ele sabia que poderia morrer e o filme ainda não seria finalizado. E se soubesse tudo o que viria pela frente, ele nem teria começado esse assunto com sua esposa. Disse Yuri. Bem, o filme seria baseado num livro de um romancista chamado Nicolau Gogol. Eu sei que a tradução não é essa, mas fazer o que, né? Mas bem, a história é sobre um editor de texto compulsivo que é tão solitário que seu único passatempo é editar os textos. E ele faz isso até adormecer e esquecer da sua existência. E ele foi publicado um século antes do realismo socialista. E bem, ele não era lisonjeiro nem patriótico, e mesmo assim teve as suas interpretações, e o estúdio deu apenas 6 anos para poder terminar essa animação.
Enquanto sua amada era perfeccionista para fazer os quadros, Yuri queria algo mais espontâneo. E ele também queria uma vivacidade absurda na animação, e isso fazia os custos serem quase impossíveis de serem alcançados. Mas não podemos negar que sua animação estava ficando surpreendente. A sua fluidez era algo surpreendente, já que era quase impossível duas pessoas chegarem naquela qualidade. Ele queria algo que se desenvolveria na tela, senão o filme estaria morto. É diferente da maioria de seus filmes que eram mais coloridos, ou sobretudo ia ter um tom mais melancólico, o que fazia sentido pela sua história que estava sendo contada. E infelizmente sua mania de perfeição fez com que ele demorasse muito e seu prazo se esgotasse, o fazendo entregar apenas 10 minutos de um filme de 1h30. Nem 10% do filme estava pronto ainda e, por isso, eles foram abandonados. Eles se viram sozinhos com um projeto que não tinha nenhum tempo decente para se chamar de filme. Mas pro casal isso não era um problema tão grande. Na real, quanto mais maior a dificuldade, mais esforços eles colocavam no filme. Yuri descobria novas técnicas e ao mesmo tempo que ele descobria essas novas técnicas, ele botava nas cenas para poder refazer com essas novas técnicas que ele achava melhor. Não é à toa que seus projetos são tão demorados, mas ele acreditava que as dificuldades eram apenas um pequeno caminho. Uma vez ao cair de bicicleta, ele relou o cotovelo e ele não sentia mais nada, apenas o cotovelo. Assim era com seu trabalho, já que ele acreditava que o sofrimento de uma certa forma realmente purificava as suas obras. Algo que eu discordo muito, mas eu não sou um dos melhores animadores de todos os tempos, então não conta. Os problemas sempre foi algo recorrente na carreira do casal. O estresse junto com a pressão fez eles passarem por coisas bizarras. A sua esposa mesmo já tinha tentado se desviver com uma corda algumas vezes, e coisas como vida pessoal e trabalho os tomavam profundamente. Para ajudar no financeiro, eles abriram a sua garagem para exposições e faziam animações curtas de 2 minutos para comerciais, como uma no comercial de açúcar. E mesmo assim era demorado. E mesmo as animações saindo perfeitas, elas ainda eram muito demoradas. Tipo, a animação de 2 minutos demorava mais de 1 ano para ser feita. E se passaram 24 anos e só foram adicionados 15 minutos, juntando tudo 25 minutos, sem orçamento, tempo e com vários problemas. Um dos maiores animadores da história está mais perto da morte do que de terminar sua grande obra. Eles receberam vários prêmios e reconhecimento, e eles começaram em 1981, ou seja, já tem mais de 44 anos, e o plano é que o Sobretudo tivesse 65 minutos, mas nós só temos acesso a 25 minutos do projeto. Eu sou um grande admirador desse cara, espero que mesmo que ele não conclua esse projeto, ele ainda entenda a importância dele para a história do país. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscreva aí e dá like. Me ajuda a chegar à marca de 5k de inscritos. E comente o que você achou dessa história. É isso e até mais.